Olá pessoal, então eu vou fazer aqui para vocês um videozinho a respeito do Quantum, que é o equipamento novo aqui da Eco, né, que eu vou começar a trabalhar ainda, nem comecei, e eu vou mostrar os componentes e a programação dele para vocês. Esse daqui é o equipo, né, é a máquina onde vem o sistema dele para operar as funções e tudo mais. Ele vem acompanhando dois óculos de proteção, né, contra a radiação. Vem acompanhando uma pulseira para ILIB. Ele é tecnologia laser e LED. Então ele vem com uma ponteira laser. Essa ponteira é uma ponteira dual. O que isso significa? Que ela faz tanto a aplicação do vermelho como do infravermelho. Você pode fazer a aplicação isoladamente de vermelho ou de infra e pode fazer a aplicação dos dois ao mesmo tempo, tá? Essa é a vantagem de uma caneta dual. Essa daqui é a ponteira que a gente chama de cluster, certo? O cluster ele é bem mais largo do que a caneta e ele também é dual. Ele é azul e visível, né? Azul e visível. Visível é a luz vermelha. A luz azul também é visível, mas em fototerapia, quando a gente fala de luz visível, a gente está falando de vermelho normalmente, né? Então ele é vermelho e infravermelho. O que é que a gente vai reparar nesse cluster? Ele tem duas saídas ali no meio, ó, laser, e três saídas LED. Os LEDs são azuis e o laser é vermelho. Que isso significa, sendo ele dual, que eu posso aplicar só o vermelho, só o azul, ou os dois juntamente também, tá certo? Então, esses são os componentes. Agora vamos ver a programação. Então, ó, vamos ligar aqui o equipamento. Essa chavinha aqui, ela vem travada. Então, isso aqui é uma trava de segurança. A gente, com muita delicadeza, gira para poder liberar o sistema. Tem uma chave também aqui do lado. Essa chave, ela vai também trabalhar liberando a condução elétrica do sistema, tá? Se a chave não estiver virada, não vai ligar o equipamento. Então aqui, ó, tecla Power. A gente vai ligar o equipamento na tecla Power. Escolha a opção desejada. Então, na programação do equipamento, a gente tem duas opções. A gente tem as terapias assistidas e as não assistidas. Vamos falar primeiro das terapias assistidas, tá? Nessa faixa mais escura é onde está selecionado para você trabalhar. Então, eu selecionei as terapias assistidas. Escolha a opção desejada. Apertei o Enter aqui, ó, para confirmar a minha seleção. Aí ele abre essa tela. Nessa tela tem os protocolos já de fábrica que a gente quer utilizar. Esse equipamento, como ele é específico para podologia, ele já vem com a programação dos protocolos de podologia. Então tenho no protocolo ILIB 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Percebam o seguinte, quando a gente seleciona o ILIB nesse protocolo terapias assistidas, olha aqui, ó, vou apertar o Enter. Laser vermelho contínuo. Ele vai dizer laser vermelho contínuo. Então, ó, caneta laser, visível e invisível, porque aqui eu tenho a caneta, ó, e ela é visível e invisível. Estão vendo? Caneta laser. Quando é cluster, ele vai informar que é o cluster que a gente vai utilizar, certo? E aí ele vai dizer, vai ser aplicado o laser vermelho na artéria radial. Então ele já dá pra gente todas as orientações de como executar, tá? Como é que funciona essa questão da artéria radial? Então, gente, ele vai dizer assim, Enter para continuar, né? Tá escrito aqui embaixo. Significa o quê? Que eu tenho que apertar a tecla Enter. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. A caneta ela tem um botão, né? Que é o que vai ativar, iniciar a aplicação. Como é que funciona a questão do ILIB? A gente vai conectar a pulseira adaptadora, né? Sobre a artéria radial.
que é essa artéria que passa aqui entre o rádio e a ulna, né? Então, a gente tem essa artéria sobre o rádio, a gente identifica onde sente o pulso e vai encaixar a caneta para iniciar a aplicação. Então, a gente tem aqui agora, olha, o equipamento já ligado, irradiando a artéria radial, certo? E aí vai ser pelo tempo que estava programado no equipamento. Você tem as opções de 15, 30 e 45 minutos. Então vamos mais adiante, pessoal. Aí a gente tem algumas patologias, aí vem o nome da patologia para você selecionar. Se você tem dúvida na programação do equipamento, é só pensar na patologia que você quer tratar. Então, algia, né, que é dor, no hálux valgo. Eu quero fazer uma analgesia antes de um procedimento doloroso. Efeito anti-inflamatório. Bolhas por atrito, caneta e cluster. Por que caneta e cluster? Porque a caneta é para pequenas áreas e o cluster é para áreas maiores, tá? A mesma coisa se aplica aqui no calo, olha, tem calos que supuram e são menores, então só a caneta é suficiente para tratar, e os que envolvem uma área maior, a gente usa o cluster, que é essa ponteira maior aqui, certo? Então, ó, cicatrizante, mesma coisa. Se eu quero fazer o efeito cicatrizante em uma pequena ferida, em uma onicocriptose, eu vou usar a caneta. Mas se eu quero fazer o efeito cicatrizante numa úlcera, numa ferida de grande extensão, para não gastar tanto tempo usando a caneta, a gente usa o cluster, que é mais prático. Aí, clareamento de unha com o cluster. Essa questão do clareamento, ela está relacionada com a luz azul por causa da síntese da melanina, certo? Tratamento de dor, aí aqui ele está falando de dor de uma maneira geral, drenagem de abscessos, esporão de calcânio, fascite plantar, ferida infeccionada. E aí quando ele dá o protocolo, Cluster azul e vermelho visível. ele já vai dizer para você qual é a luz que ele vai emitir. Por exemplo, o cluster azul e vermelho, né? O vermelho visível, ele vai emitir numa infecção os dois comprimentos de onda, azul e vermelho ao mesmo tempo. Porque o azul ele tem um efeito bactericida, porque as bactérias elas sintetizam porfirinas no interior da sua célula, e o vermelho ele é cicatrizante. Então, ó, entre. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Aí ele não permite a gente cometer erros, entendem? Porque ele sempre vai dizer pra gente que a gente precisa saber e fazer. Iniciando a aplicação. Então olha aqui, gente. Vocês estão vendo que no meio saem os dois feixes vermelhos e ao redor a luz azul, né? Então tá sendo emitido ao mesmo tempo o laser e o LED azul, 5%. tá? E aí o equipamento, conforme ele vai aplicando a terapia, ele informa pra gente o percentual de tempo que ainda falta para ser aplicado. No caso aqui foi 1 minuto, né? 6 joules da luz vermelha e 1 minuto de luz azul. Então, todos esses recursos, eles existem aqui, né? Fotopolimerizador, ó. Tratamento de joanetes, larva migrans, aí a terapia fotodinâmica, ele já diz aqui, ó, PDT, é terapia fotodinâmica. Aí eu tenho com caneta e com cluster, metatarsalgia, enfim, por aí vai, certo? Onicocriptose só com inflamação, onicocriptose com infecção, que também vai a PDT. Pé diabético, olha, tanto com a caneta como com o cluster. As tíneas interdigitais, né? As micoses interdigitais. A tunga penetrans, né? A tungíase. E por aí vai. Então tem tudo, ó. Verruga. E volta pro ILIB no final, tá? Esse foi o modo assistido. Escolha a opção Agora, desejada. para quem não trabalha com as terapias assistidas, a terapia assistida ela é legal para quem está começando agora
quem está aprendendo a fototerapia ainda não tem muito essa noção de programação do equipamento. Agora, para quem já tem mais experiência, a gente usa terapias não assistidas para personalizar o tratamento. Então, no lugar de eu escolher a patologia, eu vou escolher o comprimento de onda que eu quero e a forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho a opção da luz visível e invisível, que é a infravermelha. CW significa contínuo. Pulse significa pulsado, ou seja, aqui eu vou ter uma emissão contínua de luz, aqui eu vou ter uma emissão intermitente, como que se ela ficasse piscando, tá? Então, eu tenho a programação em tempo, quando está somente CW Pulse em Joule, a programação. Quando eu tenho TEM, significa que é temporal, então é em tempo. Então, tem a opção de tempo contínuo, tempo pulsado. Eu tenho cluster azul contínuo, azul e visível, né? Azul e vermelho contínuo, azul e vermelho pulsado. E aí você seleciona o que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer o efeito cicatrizante. Laser vermelho e infravermelho contínuo. Então, eu posso aplicar o vermelho e infravermelho contínuo. Eu posso selecionar só o infravermelho, só o vermelho ou os dois. Então, digamos, se eu quero cicatrização, eu quero vermelho. Aí eu vou calcular a dose em Joule. No caso do protocolo não assistido, a gente leva em consideração algumas características da pele do paciente e do tipo de lesão que a gente vai tratar. Então, eu vou colocar aqui 4 Joules. Selecione a dose desejada. Deixa eu voltar isso aqui para vocês entenderem. Selecione a dose desejada. Então, ó. Vejam aqui no display. Para eu poder abrir a quantidade de doses que eu vou selecionar, eu aperto a setinha aqui para o lado. Selecione a dose desejada. E aí eu vou com a setinha para baixo, olha, selecionar a dose que eu quero aplicar. Eu vou aplicar 4 Joule para cicatrização. Enter. 4 joules. Selecione a potência desejada. Então, 4 Joule, a cada 10 segundos eu tenho 1 Joule. Então, 4 Joule vai dar 40 segundos. A potência em miliwatts é 100. A gente vai apertar Enter para continuar. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Então, é só conectar a caneta, apertar aqui esse botãozinho e ela vai iniciar a terapia. Tá entendendo? É muito simples, o equipamento é autoexplicativo, ele dá todas as diretrizes, todas as orientações. Escolha a opção desejada. Não é difícil. Aqui, ó, mostrar para vocês a programação pulsada. É muito utilizado na acupuntura, por exemplo, quando você vai fazer estímulo de um acuponto, né? Acuponto é o ponto de acupuntura onde você vai introduzir a agulha. No nosso caso, seria a laser puntura, né? No lugar de trabalhar com a agulha, a gente usa o laser para estimular o ponto, ou pode usar os dois, usar a agulha e o laser. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a luz infravermelha. É só um exemplo, tá, gente? Aí eu vou selecionar a dose. Selecione a dose desejada. 3 Joule no ponto. 3 joules. Ou seja, o tempo vai ser de 50 segundos, percebem? Porque vai ter uma frequência de pulso de 1 Hz. E aí, esse pulso significa o quê? A cada segundo vai dar uma piscadinha, certo? Eu posso aumentar a frequência. Eu posso colocar numa frequência de 2,5, 3. As frequências, aí no caso desse equipamento, ele tem frequências que vão longe, ó. Olha quantas opções de frequência a gente tem. Vai até 824 Hz. Nessa velocidade de frequência, pisca tão rápido que você nem percebe. Parece que ele está num tiro contínuo, mas ele está piscando. Qual é o nosso interesse, né, nessas piscadas, nessa intermitência? É a questão de que tem alguns estímulos que a gente quer fazer sedação. Tem outros, por exemplo, a pessoa está com dor, eu quero fazer uma sedação para que pare de doer um músculo, por exemplo, a cabeça, por aí vai. A pessoa está com uma hipotonia.
aí a gente vai fazer um estímulo para tonificar. E aí tonificar é o contrário de sedar, né? A gente vai estimular, vai tornar mais ativo. Tá entendendo? Então na acupuntura é muito interessante. Então, o equipamento ele dá muita liberdade para você trabalhar com tempo, com joule, pulsado, contínuo. É o único equipamento do mercado que tem isso, gente, que tem essas opções todas para a gente trabalhar, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês postem aqui nos comentários que eu ajudo vocês a entenderem melhor, tá? A Eco tem vários equipamentos. Para podologia a gente tem 3 modelos, que é o Omnia, o Max LED e o Quantum. E aí depois eu tiro as dúvidas de vocês sobre esses equipamentos.